Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor seja contigo. Uma alegria muito grande para mim poder estar aqui de volta mais uma vez para juntos estudarmos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Hoje estudando o tema A Graça de Deus, desta lição da editora Betel. E eu queria aproveitar o ensejo antes de nós entrarmos aqui no texto áureo, convidar você que tem nos acompanhado, todas as semanas, que você não esqueça de dar aquele like, de dar aquele joinha. Se você está gostando do conteúdo que temos colocado aqui, dê o joinha. Se também não está gostando, deixa o dislike aí, não tem problema. O importante é que o canal perceba que você está interagindo, que você está gostando ou não gostando, para que a gente possa continuar fazendo esse trabalho para Deus. Se você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal, deixe lá o sininho de ativação ativado para que você possa estar sendo avisado de todas as postagens que fizermos aqui, e com certeza nós estaremos assim contribuindo para o crescimento do reino de Deus aqui na terra, trazendo o conhecimento para você que nesse período de pandemia muitas das vezes está impossibilitado de estar indo à sua igreja, Está aí algumas igrejas funcionando, mas funcionando aí dentro de um padrão aí bem rígido, com mínimas pessoas, e nem todos têm condição de estar indo à sua igreja. E essa é a oportunidade que Deus tem nos dado de poder estar aqui interagindo com os irmãos, trazendo a palavra de Deus, um assunto magnífico que estamos estudando nesse segundo trimestre de 2021. Nós vamos estar estudando hoje a graça de Deus, e o texto áureo está dizendo: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Efésios capítulo 2, versículo 8. A verdade aplicada diz: a graça de Deus é a benevolência imerecida que ele exibe ao nos salvar e capacitar a vivermos para ele. Então nós temos aqui já o texto áureo dizendo que pela graça somos salvos. E essa graça, ela é uma dádiva de Deus, é uma graça imerecida, porque ninguém, nem eu, nem você e nem ninguém no planeta Terra merecia receber de Deus por algum mérito, por algum ato praticado. Então, quando se fala de graça, nós estamos falando de graça imerecida. É algo que Deus, por nos amar, nos ortogou, nos deu, e por isso que nós somos salvos. E aí, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Então, por que a fé aqui é importante? Porque a fé, ela é o alicerce, ela é a base para que possamos receber essa dádiva da parte de Deus. E aí diz que isto não vem de nós, é um dom de Deus. Então, a fé é dom de Deus. Ela é dada para nós através do Evangelho, da pregação do Evangelho. Porque quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo? É o Espírito Santo. Então, quando você ouve o Evangelho, a sua fé, ela é uma fé natural. Mas a partir do momento que você ouve e é convencido pelo Espírito Santo, essa fé, ela é desenvolvida no âmbito espiritual, e aí você passa a crer no sacrifício de Jesus. Você reconhece os seus pecados, o seu estado de miserabilidade diante de Deus. E aí nós recebemos. Não porque nós sejamos bonzinhos e etc e tal, como vamos ver no decorrer desta lição. Os objetivos principais dessa lição são 3, e o primeiro deles é ensinar acerca da graça salvadora de Deus. Segundo, explicar que a graça é dada a quem crê em Jesus. E terceiro, mostrar que Deus reveste pela obra da sua graça. Mostrar que Deus reveste pela obra da sua graça. Eu acredito que essa frase aqui seria mais apropriada. E mostrar que Deus nos reveste pela obra da sua graça. Nós recebemos o revestimento de poder quando nós cremos no Senhor Jesus. Vamos aqui à introdução. Pelos pecados cometidos, o homem perdeu a comunhão com Deus, porém Deus, cuja graça é superabundante, conforme Romanos capítulo 5, verso 20 a 21,
tinha um plano de salvação e assim enviou seu Filho Jesus, cheio de graça e de verdade. João capítulo 1, verso 14. Pela graça somos salvos em Cristo. Quando o comentarista ele começa a introdução, citando aqui Romanos capítulo 5, verso 20 e 21 e João capítulo 1, 14, ele leva-nos ao estado primitivo, ele nos leva ao Éden, ele nos leva aos nossos pais, né? Adão e Eva. Como eles perderam a bênção de Deus ali, por conta da desobediência, por conta do pecado. Por causa do pecado, ele perdeu a comunhão com Deus, foi separado de Deus. Porém, Deus, cuja graça é superabundante, tinha um plano de salvação, ou seja, Deus não foi apanhado de surpresa. Deus sabia exatamente o que ia acontecer. Muitas vezes questiona, mas se Deus sabia, por que Deus não impediu? Se Deus tivesse impedido, nós seríamos como robô. Então, junto com a liberdade que Deus nos deu, ele nos deu também o livre-arbítrio de escolher o que nós devemos fazer. A salvação, ela está escancarada a todos os homens, porque quando você lê João 3,16, está dizendo ali que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então você observa que Deus deu o seu único Filho. Para quê? Para que todo aquele... Então a gente observa aqui nessa frase que não é para todo mundo, então é para todo aquele. Isso quer dizer que nem todos vão querer receber Jesus como Salvador. Da mesma forma, é o que nós encontramos aqui, que Deus tinha um plano de salvação e quando chegou o momento, ele enviou seu Filho cheio de graça e de verdade. Ele veio nos trazendo essa dádiva. Ele amou o mundo, mas somente aqueles que abrem o coração e aceita Jesus como Salvador e está disposto a pagar o preço, abrindo mão de todas as coisas que o mundo oferece, esses realmente estão com o nome escrito no livro da vida e em breve deixarão essa terra para morar numa pátria celestial. Graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui nós vemos a questão da sola gratia, ou seja, somente pela graça. Fala de uma salvação somente pela operação graciosa de Deus. Não há mérito humano além do exercício da fé. Então eu não posso ser salvo por ser uma pessoa boazinha. Aliás, não existe essa classe de pessoas. Nós é que nos julgamos ser bom. Né? E nós podemos tirar uma lição muito grande quando alguém chama Jesus de bom mestre. E Jesus, sendo o próprio Deus, ele não aceitou esse título. Ele disse: quem é bom? Bom só há um, que é Deus. Ele é tão bom que te amou, que nos amou de tal maneira que me enviou para cá para morrer. Aqui eu estou fazendo um comentário à parte, né? Estou parafraseando aqui. Então ele é bom. Mas nós temos essa tendência de nos julgarmos bons. Quando nós fazemos uma caridade, damos uma esmola, a gente tem o ego massageado porque a gente se julga. Puxa vida, se não fosse eu, coitado daquela pessoa. Mas para a salvação em Cristo, não tem bom. O carro-chefe para receber essa dádiva do Senhor Jesus é a fé. Como está escrito lá, né, na carta aos Hebreus, capítulo 11. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Então ela é o alicerce. Sem fé é impossível agradar a Deus. Porque aqueles que se aproximam de Deus é necessário que creia que Ele existe, que é galardoador daqueles que o buscam. Essa é a grande verdade. Então diz aqui, é a salvação como fruto da bondade e da misericórdia de Deus para com o homem. Né? No grego é charis,
e possui vários significados, benefícios, dom, presente, boa vontade, assim como se encontra no dicionário de Strong. Também com respeito à graça que Deus exerce conosco, a benevolência imerecida que ele exibe ao nos salvar do pecado. Então nós vemos aqui a graça salvadora, inclusive quando ele fala aqui da sola gratia, né, nós temos ali, a gente lembra de Martinho Lutero, porque foi Martinho Lutero, depois de descobrir, lendo a carta de Paulo aos Romanos, ele descobre que a salvação é pela graça, não tem negócio de pagar indulgência, nem fazer aquelas coisas que a igreja romana na época exigia. Inclusive, uma das práticas da igreja romana era que a salvação não estava fora da igreja, a salvação só existia na igreja. E que a palavra do Papa era uma palavra irrevogável e que abaixo de Deus a palavra dele tinha todo o valor porque ele não errava, ele era inerrante. Então aí nós vemos quando Martinho Lutero, então ele escreve a sua tese e quebra esse paradigma e aí surge o protestantismo no mundo. E hoje estamos aqui exatamente por conta da reforma protestante. O ponto 1 diz: a graça de Deus é fator imprescindível para a salvação eterna. Ninguém pode ser salvo sem receber a graça de Deus. Entendeu aí, irmão? A graça de Deus é fator imprescindível para a salvação eterna. Ninguém pode ser salvo sem receber a graça de Deus. Não há nada que possamos ser ou fazer que de alguma maneira venha substituí-la. Ela é infalível, inegociável e cheia do amor e da misericórdia de Deus. Não há mais necessidade de penitência, sacrifício, holocausto para ser salvo, pois não vivemos mais debaixo da lei. As oferendas de animais foram substituídas pelo único sacrifício do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, conforme João capítulo 1, verso 29, Hebreus capítulo 10, verso 12. Hoje não há mais necessidade de levar animais para serem sacrificados no altar. Precisamos, sim, levar nós mesmos para sermos apresentados no altar de Deus, conforme Romanos 12, verso 1 a 2. Ninguém pode mensurar a graça de Deus em valores monetários, nem legalista. No passado, no tempo dos patriarcas, Deus aceitava o sacrifício. Mas chegou um momento que Deus cansou do sacrifício. O derramamento de sangue de touros, de novilhos, de ovelhas. E uma vez por ano, o sacerdote tinha que fazer sacrifício por ele mesmo, né? Matar um animal para se purificar. E depois ele pegava um bode e ele colocava as mãos sobre aquele bode e transferia o pecado de toda a nação para aquele bode era levado ao deserto e lá era abandonado. Ele não podia entrar no templo sem sangue. Tinha que haver sacrifício de sangue. Tinha que aspergir sangue. Mas chega um momento que Deus cansa, porque aquilo se tornou repetitivo. E aí Deus resolve fazer um sacrifício perfeito. Aí ele envia o Cordeiro de Deus que tira de uma vez por toda o pecado do mundo, que é o que nós estamos vendo aqui. Por isso que hoje ninguém pode ser salvo mediante a prática de sacrifício. Hoje o sacrifício ele tem que ser um sacrifício vivo. Eu preciso me sacrificar diante do Senhor, mas não me suicidar, tirar sangue do meu corpo. Isso aqui fala de uma outra coisa. Esse sacrifício é quebrantar, é fazer morrer a vida da alma para as coisas do mundo. O desejo carnal existe em toda criatura, porque todas as criaturas nascem com essa bactéria ou esse vírus do inferno.
E todos têm desejo de pecar. Mas, quando eu consigo dominar o desejo de pecar, de fazer coisa errada, eu estou me sacrificando e me santificando para Deus. E aí, esse sacrifício é válido diante do Senhor. Porque o sacrifício perfeito já foi feito através de Cristo no Calvário. Ali ele assumiu todos os meus pecados. Ele levou sobre o madeiro os meus pecados e os teus pecados. Portanto, agora nós podemos fazer um sacrifício de obedecer a sua palavra, guardar os seus mandamentos e continuar tendo a graça de Deus sobre as nossas vidas. Aleluia. Estamos vivendo debaixo da dispensação da graça de Deus, que para nós foi dada, conforme Efésios capítulo 3, verso 2. Graça salvadora é colocar à disposição de toda e qualquer pessoa o benefício da cruz na salvação da alma, revelando assim o infinito amor de Deus. Por isso é um favor imerecido, dádiva de Deus, um presente de Deus, fazer algo por alguém quando não há merecimento. Romanos capítulo 5, verso 20. Se o Senhor olhasse para nós, como ele olhou, ele não encontrou nada de bom em nós. Nós não merecia nada. Nós merecia sim a morte, a destruição eterna. Mas Deus ama. E por amar ele dá. E a graça chegou através de Cristo. E por intermédio dessa graça, hoje eu e você temos a vida eterna. Graças a Deus por isso. A salvação é por meio da fé. O apóstolo Paulo diz que ela não vem de nós, ela vem de Deus e é alcançada por meio da fé. A fé salvadora leva a crer, reconhecer e aceitar a expiação do sangue de Jesus na cruz do Calvário para a remissão dos pecados. E a sua ressurreição ao terceiro dia, vencendo a morte, assentando-se à direita do Pai e fazendo-nos mais do que vencedores. A fé inclui o arrependimento dos pecados. O homem não pode agradar a Deus sem fé, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe. Aliás, fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Então aqui está a resposta infalível da fé, da graça derramada a nosso favor. A graça que nos traz a redenção. Precisamos crer no Senhor Jesus. Continuar acreditando, porque, aliás, ele é o autor e consumador da fé. Quanto mais crermos no Senhor, quanto mais meditarmos na sua palavra, quanto mais nos entregarmos ao Senhor, mais a nossa fé vai ser acrescentada. E quanto mais a nossa fé é acrescentada, mais dessa água gloriosa nós bebemos, essa água que sacia a nossa sede espiritual. E menos chances de voltar ao mundo nós teremos, porque a graça, ela supre todas as nossas necessidades. Glória a Deus por isso. O segundo ponto fala da graça capacitadora. A graça de Deus capacita para viver a vida cristã, porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência de que, com simplicidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria carnal, mas na graça de Deus, temos vivido no mundo, e maiormente convosco. Somente a graça de Deus pode nos capacitar a viver uma vida cristã saudável como sal da terra e luz do mundo, viver de modo irrepreensível, ter bom testemunho dos que estão de fora, para não cair em opróbrio e no laço do diabo, e servir de exemplo para os que estão dentro, não ter de que se envergonhar, nada a esconder, renunciando a si mesmo, esvaziando a si mesmo, tomando a forma de servo. Poxa vida, que coisa linda! Então nós vemos aqui que por intermédio dessa graça que o Senhor já nos deu, nós somos capacitados para viver uma vida cristã autêntica, fugindo de todas as coisas que podem nos comprometer, que pode trazer escândalo para a igreja do Senhor, para o corpo de Cristo, que possa entristecer o Espírito Santo.
Então, somente a graça de Deus pode nos capacitar a viver uma vida cristã saudável como sal da terra e luz do mundo, e viver de modo irrepreensível. Infelizmente, nós vivemos numa época em que a religiosidade ela tem falado mais alta do que o cristianismo. Cristianismo é uma coisa, religião é outra. Organização religiosa e religião é a mesma coisa. Então, quando você é religioso, você não está preocupado com isso. Porque o seu ponto, o seu foco é estar na religião, fazer parte da religião, defender a religião e muitas vezes se torna fanático. Mas quando você é cristão é diferente, você vai viver o que o Cristo viveu, você vai seguir os passos do Mestre. Você vai se comportar como Cristo se comportou. E aí surge uma pergunta de alguém, não me lembro agora o autor dessa pergunta. Cristo no seu lugar faria o que você está fazendo? Qual seria o comportamento de Cristo no teu lugar? Ele faria o que você faz? Então, são perguntas que são feitas para aquelas pessoas que realmente buscam viver um cristianismo autêntico, sendo irrepreensível, vivendo no meio de uma sociedade corrompida, mas sem se deixar corromper, sendo verdadeiramente sal da terra e luz do mundo, para que tantos de fora como os que estão dentro da religiosidade possam ver que você é uma pessoa comprometida com o evangelho e com a salvação, e possam se voltar para o Senhor Jesus pelo teu testemunho, porque o testemunho das tuas atitudes, da tua ação, fala mais alto do que palavra. Pregar bonito é uma coisa, agora mostrar na prática o que você faz é outra coisa bem diferente. Então nós vemos aqui que sem a graça de Deus que pode nos capacitar, nós vamos ser simplesmente religiosos. Vamos assumir uma organização religiosa, vamos nos tornar sócio dessa organização e vamos viver lá a vida inteira. E no final vamos para o abismo eterno, porque vivemos uma vida toda em prol da religiosidade, defendendo a religião e nos tornando fanático, pegado num pontinho aqui, num ponto ali, defendendo a tese A, a tese B, achando que aquilo é tudo e não é. Amém? Glória a Deus por isso. Segundo ponto fala, a graça de Deus capacita para o desempenho do ministério. Quando Deus chama, Ele mesmo se encarrega de capacitar. Vários personagens bíblicos julgaram-se sem condição diante do chamado divino. Por exemplo, Moisés, Jeremias, Gideão, Isaías. Mas Deus os escolheu e os capacitou um a um para o ministério. Não que sejamos capazes por nós mesmos de pensar alguma coisa como se partisse de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Um ponto importante aqui é que ninguém, absolutamente ninguém, tem capacidade para fazer algo para Deus, se ele não capacitar. Então veja bem, você pode ter bacharel em teologia, mestrado, pode ter pós-mestrado, doutorado, pode ter defendido tese de divindade, o que você quiser. Você pode ter frequentado as maiores faculdades, pode entender muita coisa, mas se você não receber de Deus a capacitação para essa chamada específica, para o ministério, você vai fazer igual Paulo mencionou na sua carta. Você vai fazer barulho como um sino que tine. Sem a capacitação, nós não conseguimos fazer a obra de Deus. Para fazer a obra de Deus, precisamos ser capacitados. E o exemplo está: Moisés, pesado de língua; Jeremias, uma criança; Gideão também se achava uma pessoa incapaz; Isaías tinha os lábios impuros e habitava no meio de pessoas de impuros lábios, e assim sucessivamente. Quando a gente olha para o nosso estado, a gente percebe que a gente é um farrapo. Mas aí Deus, através da sua graça, nos enche, nos capacita
E aí eu vou poder agora esnobar, querer ser o melhor. Ah, eu sou pregador eloquente como Apolo, né? Não. Eu sou simplesmente um vaso nas mãos do Senhor. E quanto mais ele me enche, mais eu sirvo a igreja, porque, afinal de contas, todos nós que fazemos parte do corpo de Cristo, a nossa função é trabalhar para o desenvolvimento desse corpo e para a edificação do mesmo. O terceiro ponto diz: a graça de Deus dá suficiência para todas as necessidades humanas. Paulo orou 3 vezes ao Senhor para que afastasse dele um espinho na carne, mas ele lhe disse: a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então Paulo ele sofreu desse problema, e até hoje é uma interrogação muito grande, porque existe aí muitos pensamentos, mas provar de fato ninguém nunca conseguiu provar qual que era realmente esse espinho na carne de Paulo. Uns diz que era cegueira, que ele estava com problema na visão, não enxergava direito. Outros diziam que ele tinha uma doença incurável e assim por diante. Cada um diz uma coisa, mas de fato ele não diz qual era o espinho que ele tinha na carne. A Bíblia não menciona e ninguém até hoje conseguiu descobrir. O fato é que ele orou 3 vezes ao Senhor para livrar ele daquele problema. E o Senhor disse: a minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ou seja, no momento que ele se sentia abatido, fraco, por conta daquela situação, então ele era forte, porque ele recebia o poder de Deus para dar prosseguimento ao trabalho que o Senhor tinha colocado diante dele para realizar. E foi um grande missionário, um grande apóstolo do Senhor. E graças a ele, o evangelho chegou a nós, né? Porque ele foi o missionário dos gentios. Graças a Deus por isso. O ponto 3 fala da graça e o livre-arbítrio. Então nós temos aqui que toda liberdade será cobrada. Ninguém pode se esconder atrás da graça de Deus para pecar pensando que ficará impune. A liberdade não pode virar libertinagem, pois toda liberdade será cobrada por Deus. É preciso saber usar a liberdade que temos com responsabilidade, pensando nas consequências de nossas escolhas e decisões imprudentes ou equivocadas. Nesse ponto aqui, nós queremos chamar a atenção dos irmãos, porque existe uma ala, né, da religiosidade que prega que uma vez salvo, salvo para sempre. E isso não é bem assim. Da parte de Deus, a salvação, ela é eterna. Mas nós não podemos esquecer que existe o livre-arbítrio. Então eu decido se eu quero ir para o céu ou se eu quero servir ao mundo. Também não dá para mim ser crente e mundano ao mesmo tempo. É por isso que sempre a gente está falando: você é quem decide. Você quer servir ao Senhor com um coração sincero? Você quer obedecer a palavra de Deus? Quer permanecer com seu nome escrito no livro da vida? Você quer ter a vida eterna? Então você tem que estar do lado de cá, do lado de Jesus Cristo. Você tem que abrir mão do mundo, do pecado, da imoralidade, da vaidade e de tudo mais. Então essa questão de dizer que salvo uma vez, salvo para sempre, não é verdade. E eu vou explicar a situação. Nós sabemos que Jesus vai voltar em breve. A palavra de Deus, ela nos mostra isso, que em breve Jesus voltará. E ele virá no momento em que ninguém espera. As pessoas que estiverem preparadas, elas serão arrebatadas, os mortos ressuscitarão e irão ao encontro do Senhor nos ares. Agora, no meio desse bojo aqui, no meio desse povo cristão e evangélicos e religiosos, vai ter aquelas pessoas que transigiram com o mundo mais com que serviram a Deus. Então essas pessoas não vão ser arrebatadas. Elas vão ficar aqui para a grande tribulação. E no momento que elas ficarem aqui para sofrer toda a ira de Deus que vai ser derramada sobre a terra, ela vai ter uma escolha a fazer na sua vida.
E a escolha dela é pagar a sua salvação com o próprio sangue, não aceitando a imposição da besta, nem do falso profeta, sendo contrário a tudo aquilo que vai ser implantado no planeta Terra. E com certeza ela vai ser perseguida, torturada e morta. Se ela permanecer firme, sem negar o nome do Senhor Jesus, ela vai ser salva, sim. No último dia ela vai ressurgir. Porque o Apocalipse aponta isso. De uma grande multidão que tinha vindo da grande tribulação. Morrer e não negar o nome do Senhor. Mas no arrebatamento e participar do reino e do governo de Cristo, essa pessoa não vai participar. Porque nós não podemos ser um crente nominal. Ok, meu querido? Nós não podemos ser crente nominal, aquela pessoa que está acostumada a frequentar uma denominação, ser um religioso. Então, a gente tem, em primeiro lugar, que valorizar essa graça de Deus. Né? A graça de Deus não é sinônimo de fazer o que se quer. A graça de Deus é para presentear e não para dar liberdade da pessoa fazer tudo o que ela quer e acha que pode fazer. Então nós não podemos usar dessa liberdade que o Senhor tem nos dado para transformar numa libertinagem. Eu sou salvo mesmo, meu nome está escrito no livro da vida, eu agora posso pintar e bordar que está tudo certo. Que aliás era uma ala de cristão que tinha ali em Corinto. Eles diziam que o corpo para nada prestava, o que contava era o espírito, então podia gastar o corpo com a prostituição e com todo tipo de coisa que existia ali. E Paulo veio orientar aqueles irmãos porque não era dessa forma que eles estavam achando. Estavam usando a liberdade que Deus tinha dado para poder fazer a libertinagem, continuar vivendo uma vida pregressa, que aliás era a vida que eles tinham antes de conhecer a Cristo. Então nós não podemos também agir dessa forma. Né? O que é de Deus, Deus não compartilha o que é seu com o mundo e nem com o diabo. Aliás, o Senhor diz que aqueles que são verdadeiramente dele, que são do Senhor, o diabo não toca e nem pode tocar. Mas para que isso aconteça, você tem que realmente estar escondido em Deus. Amém? É preciso permanecer na graça de Deus. Mas, após receber a graça de Deus, a salvação, há alguns requisitos básicos para conservá-la, sendo ela um presente. Quando se recebe algo precioso, se guarda com muito carinho e gratidão. Imagine um presente dessa proporção, considerando de quem o recebemos, pois tem um valor imensurável. Portanto, precisamos cuidar bem dele e guardá-lo com segurança para não perder a nossa coroa. Está vendo? Apocalipse 3, verso 11. Para a manutenção, Paulo nos aconselha a andar segundo o Espírito, Romanos capítulo 8, 1. Só uma pessoa pode impedir ou refutar a graça de Deus em sua vida, que é você mesmo. Só há um jeito de impedir a graça de Deus, rejeitando-a de forma consciente e deliberada, ou jogá-la fora com as próprias mãos após haver recebida o que se chama apostasia. Então, quando você não valoriza a salvação que Deus te deu, então você está jogando fora e você se torna um apóstata. Você está apostatando da fé. Isso transforma-se numa apostasia. Então você tem que guardar a salvação com carinho, sabendo que você agora não pertence mais ao mundo. Você não pertence a esse mundo, você morreu para o mundo. Quando Cristo foi crucificado, você estava crucificado com ele. Quando Jesus foi sepultado, você foi sepultado com ele. Quando Jesus ressurgiu, ressuscitou, você ressuscitou também para viver em novidade de vida. Essa é a questão. Então, agora, andando em novidade de vida, você agora vive na carne, como disse Paulo. Você está vivendo na carne, mas você já não vive. Mas Cristo vive em você. E a vida que você tem física aqui ainda, você vive para agradar aquele que te chamou das trevas para a luz. Amém? Que Deus em Cristo te abençoe, né? Que Deus te guarde, que Deus continue te abençoando, a você e a sua família, derramando as suas ricas bênçãos sobre você. E permitindo Deus, a semana que vem estaremos aqui de volta para a honra e para a glória do Senhor.